Eles querem que você acredite que é só mais uma crise, que tudo vai voltar ao normal se você apenas tiver paciência. Mas o que está se formando nos bastidores não é uma simples recessão, é um abalo sísmico silencioso. Um colapso que começa por dentro, escondido entre dados manipulados, discursos prontos e promessas ocas. E, quando explodir de vez, não vai dar tempo de se proteger. Richard Wolff já avisou, e pode ser a última vez. Enquanto muitos esperam um salvador de terno e gravata, a realidade vai afundando a classe média, empurrando trabalhadores para a informalidade e inchando dívidas como nunca. O último aviso de Richard Wolff expõe algo que poucos ousam dizer em público. O sistema está ruindo porque foi construído para beneficiar poucos e sacrificar muitos. E essa engrenagem agora gira contra todos nós. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo está errado, mesmo que não consiga explicar. Então já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui a gente não romantiza colapso, a gente entende, antecipa e prepara. E nos próximos minutos, você vai entender o que está por trás da narrativa oficial e como escapar da avalanche que está prestes a cair sobre o mundo. O que está por vir é muito pior do que te contaram, mas também é a melhor chance de virar o jogo, se você souber como jogar. Já percebeu como tudo parece estar desmoronando, mas, ao mesmo tempo, ninguém fala abertamente sobre isso. Pois é. O último aviso de Richard Wolff não é apenas uma previsão pessimista, é quase um grito abafado no meio de uma multidão distraída. Ele aponta que o que vivemos agora não é uma simples exceção, mas o apodrecimento silencioso de um sistema que chegou ao seu limite. Não é sobre fases ruins, é sobre estrutura, e ela está ruindo por dentro. Pensa comigo, como é possível que, mesmo com tanta inovação, tanta produtividade, tantas promessas, as pessoas estejam cada vez mais endividadas, ansiosas e inseguras? A resposta está no coração do problema. O capitalismo que conhecemos deixou de se sustentar por méritos reais, se passou a depender de bolhas, especulação e fé cega. E quando um sistema precisa de torcida para sobreviver, é porque está respirando por aparelhos. A crise econômica que vem aí não perdoa o otimismo sem preparo. Muita gente ainda está esperando o mercado melhorar ou a economia se recuperar, como se fosse só questão de tempo. Mas e se o tempo não resolver? E se o que está vindo for algo completamente fora do roteiro tradicional? Richard Wolff não está sozinho. Cada vez mais economistas estão levantando a voz. Eles afirmam que não se trata de uma crise temporária, mas de um colapso sistêmico que ameaça o próprio modo como vivemos, consumimos e trabalhamos. E o pior, a maioria ainda nem percebeu o tamanho da onda que vem aí. É curioso como, mesmo com tudo escancarado, a negação ainda reina. Governos, COR e até intelectuais seguem sorrindo para a câmera como se tudo estivesse sob controle. Mas quem observa com atenção já viu o padrão. Quando o império começa a ruir, o discurso oficial se torna mais otimista do que nunca. O último aviso de Richard Wolff deixa isso claro. Negar a crise econômica é a forma mais fácil de evitar pânico, ainda que custe a verdade. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda se enxergam como uma potência eterna, como Roma antes da queda. Só que o mundo não respeita mais essa fantasia. A China, o BRICS, as novas alianças, tudo isso grita que o jogo virou. Só que, dentro das fronteiras norte-americanas, o discurso ainda é de superioridade e resiliência. Essa negação coletiva não é ignorância, é estratégia de sobrevivência das elites. Enquanto isso, a base da sociedade vai se desfazendo, e quem sente na pele percebe. Algo muito maior está por vir. Quem vive de salário já viu que o carrinho do mercado encolheu. Quem depende de serviços públicos nota o abandono. E quem está endividado nem precisa explicar. A recessão que se aproxima não é mais sombra, é o chão rachando. E ainda assim, seguem vendendo a ideia de que é só mais uma fase.
Desde os anos 70, a produtividade disparou, mas o salário do trabalhador comum, estacionado no tempo. Enquanto a tecnologia avançava e as empresas lucros recordes, o bolso da maioria ficou estagnado. Segundo o último aviso de Richard Wolff, isso não foi um erro de percurso, foi um projeto. Um sistema desenhado para transferir riqueza de quem produz para quem possui. E com a próxima crise econômica, essa desigualdade tende a se aprofundar ainda mais. Veja só, o 1% mais rico concentrou quase toda a expansão de riqueza nas últimas décadas. Isso significa que, mesmo trabalhando mais, o restante da população viu sua fatia encolher. É como correr em uma esteira que só acelera. Você sua, se cansa, mas não sai do lugar. Quer um exemplo? Em 1978, o CEO médio ganhava 30 vezes o salário de um trabalhador. Hoje, esse número passa de 300. E não, isso não é mérito, é a arquitetura social. A recessão que se anuncia vai atingir primeiro quem já está na ponta da corda. Porque quem vive do próprio esforço está vulnerável, enquanto quem lucra com juros, ações e especulação vai continuar protegido. É cruel, mas é real. E se a gente não entender como esse jogo foi armado, vamos continuar acreditando que falta esforço, quando o que falta é justiça. E é justamente essa distorção que molda o próximo ponto da nossa conversa. Com o padrão de vida despencando, as famílias começaram a tomar decisões que antes seriam impensáveis. Mulheres, que antes tinham mais liberdade para escolher se queriam ou não trabalhar fora, passaram a ser empurradas para o mercado por pura necessidade, não por libertação. O último aviso de Richard Wolff destaca que essas mudanças sociais não surgiram por evolução espontânea, mas como resposta à pressão econômica. A crise econômica criou um novo normal disfarçado de progresso. E quando o salário de um não basta, o crédito entra em cena como herói ou vilão. Cartões, empréstimos, financiamentos, tudo parecia solução rápida, até que virou armadilha. Milhões de famílias passaram a sobreviver com dinheiro que nem tinham, criando um ciclo de dívidas que parece não ter fim. Richard Wolff afirma que o consumo foi mantido artificialmente para evitar o colapso total, mas agora a bolha estoura, e a conta chega para quem menos pode pagar. Sabe aquele ditado, cada um faz o que pode? Pois é, só que agora, até o poder está limitado. Jovens morando com os pais aos 30, casais adiando filhos por instabilidade, aposentados voltando a trabalhar porque o benefício não cobre nem o básico. Isso não é acaso, é efeito dominó. E os próximos dominós que caem, como você vai ver, são aqueles que sustentavam a ideia de estabilidade no trabalho. Aquela velha ideia de trabalhar duro e ser recompensado virou quase uma piada cruel. Hoje, o que cresce não é o emprego fixo com carteira assinada, é o bico, o freela, o app de entrega. Segundo o último aviso de Richard Wolff, essa não é uma fase temporária, é a nova face do sistema. A crise econômica empurrou milhões para esse modelo instável, onde a liberdade vendida esconde a completa ausência de direitos. Pensa bem, quando você conhece alguém que trabalha por conta, a primeira imagem que vem é de liberdade, né? Mas a realidade é outra. Jornadas longas, sem férias, sem segurança, e com um aplicativo no celular que pode desligar a qualquer momento. O lucro das empresas cresceu. Sabe como? Transferindo os riscos para o trabalhador. E o Estado finge que não vê, enquanto o modelo se espalha como vírus silencioso. A cada nova recessão, esse formato se fortalece, porque ele é barato, flexível e vende a ilusão de autonomia. Só que uma sociedade baseada nisso é uma bomba relógio social. Quando milhões vivem em instabilidade, o consumo cai, a saúde mental desaba e a confiança coletiva some. E tudo isso tem um impacto ainda maior quando o dinheiro que sustenta o mundo começa a ser questionado. Durante décadas, o dólar foi visto como um porto seguro, uma âncora em meio ao caos. Mas esse cenário começou a mudar. Países como China,
Rússia e até aliados históricos dos Estados Unidos estão buscando alternativas. O último aviso de Richard Wolff alerta que a confiança no dólar está se desfazendo, não por acaso, mas por uma sequência de decisões equivocadas. E quando a moeda dominante começa a balançar, o mundo inteiro sente o tremor. A chamada desdolarização já está em curso. Acordos bilaterais em moedas locais, como o yuan, estão se multiplicando. Isso significa que o comércio internacional começa a driblar o dólar, o que antes parecia impossível. E se menos países usam a moeda americana, a demanda por ela cai, junto com o seu poder. Uma crise econômica baseada em desconfiança monetária não é só técnica, é simbólica. E esse símbolo está rachando. Você já pensou por que tantos países estão comprando ouro? É como se estivessem se preparando para um jogo novo, com regras diferentes. O dólar sempre foi sustentado por confiança, e confiança, quando se perde, não volta fácil. Para o cidadão comum, isso se traduz em inflação importada, investimentos arriscados, uma economia que perde fôlego. E tudo isso acontece enquanto os Estados Unidos insistem em agir como se nada estivesse mudando. Agora imagine um mundo onde o dólar não é mais rei. Investidores buscando ativos reais, governos diversificando reservas, e o americano médio descobrindo que seu poder de compra não vale mais o que valia. É nesse vácuo de liderança que outras potências crescem. E uma delas, você já deve imaginar qual é, está prestes a assumir o protagonismo da próxima etapa. Enquanto os Estados Unidos gastam trilhões em guerras que não vencem, a China constrói ferrovias, pontes e zonas comerciais pelo mundo inteiro. O contraste não poderia ser mais gritante. O último aviso de Richard Wolff ressalta que o Império Americano está preso em estratégias do século passado, enquanto a China joga o jogo do futuro. E quem aposta em destruição perde espaço para quem aposta em infraestrutura. A iniciativa do Cinturão e Rota é o maior projeto geoeconômico da história moderna. A China não está apenas vendendo produtos, está comprando influência, formando alianças e criando dependência. Enquanto isso, os Estados Unidos impõem sanções, travam disputas diplomáticas e queimam pontes em vez de construir. A crise econômica americana é acelerada por essa miopia estratégica, investir em força e não em parceria. E a diferença já se reflete na confiança global. Países emergentes, antes alinhados aos Estados Unidos, estão migrando para o eixo asiático, não por ideologia, mas por pragmatismo. Quem traz dinheiro e infraestrutura é bem-vindo, quem chega com imposição, nem tanto. E quando o capital começa a fluir para outra direção, o centro de poder muda. Isso, inevitavelmente, cria um vácuo que enfraquece ainda mais a imagem americana. Enquanto a China cresce com diplomacia econômica, os Estados Unidos tentam manter relevância com discurso. Só que discurso não sustenta empregos, nem estabiliza moedas. E quando a retórica falha, o próximo passo costuma ser buscar culpados internos. E é justamente esse reflexo que começa a moldar o novo cenário social dentro das fronteiras americanas. Quando a estrutura começa a falhar por dentro, a tendência é clara: encontrar inimigos. E nos Estados Unidos, o bode expiatório favorito tem sido o imigrante, o pobre, o outro. O último aviso de Richard Wolff aponta que essa tática é antiga, mas eficaz: desviar o foco das falhas institucionais, de jogar a culpa em quem tem menos voz. Só que dessa vez, a crise econômica é profunda demais para ser abafada com discurso xenofóbico. O tecido social americano está se rompendo. Instituições que antes eram pilares de confiança, como o Congresso, a imprensa e o Judiciário, estão mergulhadas em desconfiança. A polarização é tão intensa que nem os fatos unem mais. O que vale é a narrativa que confirma o que se quer acreditar. E nesse ambiente, qualquer tentativa de reforma vira guerra ideológica. Resultado: estagnação e desespero. Essa desintegração institucional não fica só no discurso. Ela afeta políticas públicas,
segurança, saúde e até a resposta a emergências. Um sistema onde ninguém acredita em mais nada se torna incapaz de agir. E isso é um prato cheio para o colapso. Afinal, não existe país forte com uma base fraturada. A recessão, nesse contexto, é apenas o reflexo de algo muito mais profundo: a perda da coesão interna. E quando as lideranças fracassam, resta olhar para quem sustenta o país de verdade: o povo. A classe trabalhadora, que já carregou o peso de tantas crises, começa a entender que esperar por salvadores é inútil. E é nesse ponto, quando a esperança parece esgotada, que uma nova possibilidade começa a surgir. A história sempre foi escrita por quem teve coragem de agir quando tudo parecia perdido. E não é diferente agora. Segundo o último aviso de Richard Wolff, a transformação real não virá de cima, dos bancos, das grandes empresas ou do governo. Vai brotar de onde sempre brotou, da base, daqueles que sentem a crise econômica na pele e não têm mais o luxo de esperar soluções prontas. A classe trabalhadora carrega uma força que, quando desperta, é impossível de ser ignorada. E essa força começa com consciência. Entender que a estagnação salarial, a precarização do trabalho e a dívida crescente não são falhas individuais, mas sintomas de um sistema doente. Movimentos coletivos, cooperativas, redes de apoio local. Tudo isso começa pequeno, mas é semente de mudança. Basta olhar a história das grandes transformações sociais. Nenhuma começou no topo. Hoje, com a tecnologia, a informação e as redes sociais, o poder de mobilização é maior do que nunca. Não precisa esperar por um sindicato ou por um partido. Pode começar em casa, na comunidade, no trabalho. Pode ser um grupo de consumo consciente, um projeto de educação financeira ou até um canal no YouTube, sim, como este aqui, que esclareça o que a mídia tradicional não mostra. A revolução começa com uma ideia e cresce com ação. E se você acha que é pouco, lembre-se, todo colapso carrega a oportunidade de um novo começo. A diferença é quem vai decidir construir e quem vai continuar esperando. Agora que tudo isso foi exposto, será que você vai continuar confiando nos velhos modelos ou está pronto para enxergar com outros olhos o que está por vir? Depois de tudo isso, você ainda acredita que estamos apenas passando por uma fase ruim? Ou finalmente percebeu que o buraco é muito mais embaixo e que quem não se mover agora vai ser soterrado pelo que está por vir? A crise econômica que se forma não é só uma quebra de bolsa ou falência de empresas. É um aviso, um daqueles que, se ignorado, cobra caro. O último aviso de Richard Wolff não foi feito para causar medo, foi feito para despertar. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para enxergar o mundo com outros olhos. Mas enxergar não é o bastante. Você precisa agir. Vai continuar esperando que políticos resolvam por você, ou vai começar agora a repensar como gasta, como investe, com quem anda e onde coloca sua energia? O colapso do sistema não precisa ser o colapso da sua vida, mas só depende de você. Então aproveita, comenta aqui embaixo o que mais te despertou nesse vídeo. O que você vai mudar a partir de hoje? Qual foi o estalo que te fez sair da zona de conforto? E claro, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque os próximos vídeos vão te dar não só respostas, mas direção.